1 Reis, capítulo 17. Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo em 1 Reis, capítulo 17. Nós estamos na campanha A Bênção da Multiplicação. Bispo, onde é que fica o livro de 1 Reis? O livro de 1 Reis fica no Velho Testamento. Você vai passar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aí você vai encontrar 1 Reis. 1 Reis no capítulo 17. 1 Reis 17. Se você tiver dificuldade, você pode pedir ajuda a essa pessoa que está do seu lado e ela vai estar te ajudando. 1 Reis, capítulo 17. Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu também vou morar no céu. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler? O verso 8. Se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, verso 8, diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e fazer o que disse, mas primeiro fazer dele para mim um bolo pequeno e trazer-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Verso 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Diga amém por isso. Feche os teus olhos, curve sua cabeça e repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra. Ministra o meu coração. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Nós estamos na campanha A Bênção da Multiplicação. E nós precisamos entender isso, para que de fato nós possamos viver uma multiplicação de Deus na nossa vida. A multiplicação, a bênção da multiplicação, ela não é uma utopia, não é algo irreal, não é algo que nunca vai acontecer, não. Ela é uma realidade na vida daquele que serve e crê no Deus vivo todo-poderoso, amém? Porque Deus não multiplicou uma, duas, a Bíblia nos mostra Deus trazendo multiplicação diversas vezes. E haja visto que as 2 primeiras palavras de bênção que Deus liberou sobre o homem foi crescer e multiplicar. As 2 primeiras palavras que Deus libera sobre a vida do homem são palavras de multiplicação. Então o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que haja multiplicação em todos os sentidos, amém?
O desejo de Deus é que haja crescimento, que haja produtividade, que haja uma bênção de uma maneira que não tenhamos aonde recolher essa bênção, uma bênção transbordante. Agora, lamentavelmente, muitos cristãos estão vivendo no conta-gota. Bispo, o que é o conta-gota? O conta-gota é só dá aquele tantinho. Conta-gota é só a quantidade, o limite. Pessoas que estão vivendo a míngua, pessoas que estão vivendo um pingadinho, todo dia um pingadinho, estão vivendo no conta-gota. Quando o Deus que ela serve, o Deus que ela crê, é poderoso para fazê-la viver uma vida abençoada nessa terra, em todos os sentidos. E isso não é só financeiro, isso é sentimental, isso é espiritual, isso é na vida profissional, em todas as áreas da nossa vida. Deus é poderoso para trazer multiplicação, porque a multiplicação não é só da comida, a multiplicação não é só do dinheiro, a multiplicação de bênçãos, a multiplicação dos filhos, da família. Nós vamos ver a multiplicação de Deus na Bíblia, em todas as áreas, porque Ele pode fazer isso. Diga amém por isso. Agora, para que você entenda o texto que nós lemos, a Bíblia declara que o rei Acabe, um dos piores reis de Israel, ele casou com uma das piores mulheres que a Bíblia nos mostra, a pior mulher que existia no mundo. Ele casou. Quem foi? Jezabel. A pior mulher que tinha no mundo, Acabe foi lá e casou com ela. Pior, em que sentido, bispo? Uma mulher má, uma mulher perversa, uma mulher que não temia a Deus, uma mulher que fez com que o culto a Baal fosse introduzido em Israel. Israel, o povo de Deus, nação escolhida, nação santa, um povo separado por Deus, e Deus zelava tanto para que o povo de Israel não adorasse outro Deus. Deus zelava tanto por isso, é tanto que no primeiro mandamento, Ele vai mostrar dizendo, amarás o Senhor teu Deus, e Ele vai dizer no segundo, não farás para ti imagens de escultura, não fará para ti outros deuses, não preste culto a outros deuses. Sabe por quê? Você vai ver na Bíblia, toda vez que o povo de Israel adorava outros deuses, Deus compara isso a um pecado de prostituição. Toda vez que o povo de Israel estava adorando outro Deus, Deus comparava o povo de Israel como um pecado de adultério, como se o povo estivesse, de fato estavam adulterando. Você sabe o que é um homem ou uma mulher pegar o seu cônjuge com outra pessoa? Será que passa na sua cabeça? Qual é o sentimento que tem? Ou o marido vê a sua esposa deitada com outro homem? Será que passa na sua cabeça a esposa ver o seu esposo deitado com outra mulher? Era o que acontecia com Deus. Sentimento de traição, de ser traído. Quando você adora outro Deus que não é Ele, esse é o sentimento que Deus tem, o sentimento de traição. E por diversas vezes o povo de Israel adorava outros deuses, e principalmente na época que Acabe se casou com Jezabel, porque Jezabel, ela trouxe o culto a Baal para o povo de Israel. Ela obrigou o povo de Israel a adorar a Baal. Então o povo era obrigado a cultuar a Baal. Baal era considerado o Deus da prosperidade. Baal era considerado o Deus da fartura, da abundância. E o profeta Elias se levanta nesse cenário, aonde o Israel, o povo de Deus está corrompido, aonde Acabe está corrompido, aonde Jezabel predomina no palácio, decretando o culto a Baal, e Acabe se levanta dizendo, não vai chover, segundo a minha palavra. A Bíblia diz que Elias se levanta e diz para Acabe, não vai chover, segundo a minha palavra. Quem foi Elias, o bispo? Elias foi um profeta de Deus. Elias foi um instrumento do Senhor nessa terra. O profeta Elias se levanta e diz, não vai chover, até segundo a minha palavra. E o povo de Israel, eles dependiam da agricultura, dependiam da chuva. Só que eles estavam cultuando a Baal, e Baal era o Deus da prosperidade.
Se tinha colheita, adorava Baal. Se havia multiplicação no campo dos animais, Baal era cultuado. Baal era adorado, engrandecido pela prosperidade. Só que Elias agora lança uma palavra, dizendo que não haveria chuva em Israel, até segundo a palavra dele. E agora os anos vão se passando, e a seca vai tomando conta. Não tem chuva, e se não tem chuva, não tem prosperidade. Se não tem chuva, não tem lavoura. Se não tem chuva, os animais vão morrendo. Então começa uma escassez em todo Israel. Israel começa a passar um tempo de calamidade, começa a passar um tempo de crise. Por quê? Porque um homem de Deus disse que não ia chover e não choveu. Diga glória a Deus por isso. Você precisa entender o poder que há das palavras de Deus. Elias não disse assim: olha, Deus manda dizer que não vai chover. Não, Elias se levanta e diz: não vai chover, segundo a minha palavra. Elias sabia em quem ele tinha crido. Elias sabia quem era o Deus que ele servia. E agora nós vemos a frustração do povo de Israel. Por quê? Porque eles adoravam a Baal. Baal que era o Deus da prosperidade, Baal que era o Deus da fertilidade. Mas o que acontece? O povo está passando por dificuldade. E Baal coisa nenhuma, Baal era engano, Baal era frustração, Baal era corrupção do povo de Israel. Era prostituição, adultério que o povo estava tendo com deuses pagãos. E a Bíblia diz que Deus manda Elias para um riacho. E nesse riacho, Deus disse: Elias, eu dei ordem aos corvos. Os corvos vão levar para você pão e carne. Elias então vai para o riacho. E no riacho ali, de manhã, os corvos traziam pão e carne. E à tardezinha, à anoitecer, eles também traziam pão e carne. Quem mandou os corvos levar pão e carne para Elias? O próprio Deus. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus Todo-Poderoso que deu ordem aos corvos, a pássaros, para que alimentasse o profeta Elias ali no ribeiro. Só que o ribeiro secou, não tinha chuva. O ribeiro, o riacho que Elias estava, se secou. E a Bíblia diz que Deus disse assim para Elias: Elias, vai para Sarepta. Porque lá em Sarepta, eu dei ordem, eu falei com uma viúva para ela te alimentar. Olha o que Deus está dizendo, que antes de falar com Elias, ele falou com quem? Com a viúva. Deus falou com a viúva, para que ela alimentasse o profeta. E aí é onde eu entro na mensagem de hoje. Aí é onde eu quero que você compreenda a palavra de Deus, uma palavra revelada no teu coração. Queridos, quando você pensa que é o fim, quando você pensa que acabou, Deus já está provendo lá na frente. Diga glória a Deus por isso. Quando você pensa que não tem mais o que fazer, ei, Deus já está levantando pessoas para ser provisão na sua vida. Deus já está levantando pessoas para poder te abençoar. Ei, o nosso Deus não anda atrasado. Deus não está atrasado. Diga comigo, diga: Deus não está atrasado. Deus não está atrasado. Quem muitas vezes anda atrasado é a gente, fora do tempo, do propósito de Deus. E a Bíblia diz que Elias, ele vai. E quando Elias chega na cidade de Sarepta, ele encontra uma viúva. Só que essa viúva agora está catando, pegando alguns gravetos de madeira. E a Bíblia diz que o profeta pede àquela viúva um copo d'água. E se era viúva, aquela mulher não tinha marido. E Elias diz a ela: olha, me dê um copo d'água. Só que quando ela está indo buscar a água, o profeta Elias grita: ei, traz um pão para mim também, traz uma comida. E ela disse: oh meu Senhor, o Senhor está vendo, eu estou catando esses 2 gravetos para cozinhar um bocadinho, um pouquinho de pão que tem para eu e para o meu filho. E nós vamos cozinhar, comer e depois vamos morrer. Por quê? Porque o povo está vivendo a escassez, o povo está vivendo a crise. E ela só tinha aquilo para comer, e ela sabia que depois daquilo não tinha mais nada para comer. E se não tem nada para comer, automaticamente a morte vai chegar. E ela disse: olha, eu só tenho isso aqui. E Elias disse assim: faz primeiro para mim, faz primeiro para mim, porque não vai faltar nem farinha na panela e nem azeite na botija. Diga glória a Deus por isso. Queridos,
pare para analisar. A Bíblia diz que a mulher foi lá, fez o pão para Elias. A mulher foi lá e fez o bolo para Elias. E assim como ela fez o bolo para Elias, a Bíblia diz que não faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Aí o que me chama a atenção neste momento, e eu quero que você preste bastante atenção, é que a Bíblia nos mostra que Elias está indo, não primeiramente para abençoar a mulher. A Bíblia nos mostra que Elias está indo para ser abençoado por aquela mulher. Nós pensamos, não, o profeta está indo lá, o profeta vai abençoar a mulher. E não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que primeiro, aquela mulher vai ser canal de bênção na vida de Elias, amém? Para depois ser abençoada. E muitas vezes é assim. Você diz, Deus manda alguém para me abençoar, Deus manda alguém para abençoar a minha vida. E muitas vezes Deus vai te usar primeiro para ser canal de bênção na vida dessa pessoa, para depois essa pessoa ser bênção na tua vida, amém? Então entenda que é assim. Chegou alguém e você fala, puxa, é de Deus, essa pessoa vai ser bênção na minha vida. Não, você vai ser canal de bênção na vida dessa pessoa. E depois ela vai ser uma bênção para você, amém? Eu acho interessante que a Bíblia nos mostra que ela para de olhar para a sua necessidade. Aquela mulher tinha uma necessidade, ela estava com fome. Ela está preparando a sua comida para comer, para ela e para o filho dela. Só que ela para de olhar para a sua necessidade e ela então se dispõe a servir a necessidade do profeta. Ela para de olhar para a sua necessidade e se dispõe a servir a necessidade do profeta. Diga comigo, diga, ela para de olhar para a sua necessidade e se dispõe a servir a necessidade do profeta. Ela tinha uma necessidade, ela precisava comer. Só que agora, ela não olha mais para a fome dela, ela olha para a fome do profeta. E não só olha para a fome do profeta, como a Bíblia diz que ela começa a servir o profeta fazendo um bolo para ele. Ouça isso aqui, querido. Muitas vezes você vai vir para a igreja e você vai vir buscar algo e dizer, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E você precisa entender que a bênção de Deus não começa quando Deus te dá alguma coisa. A bênção de Deus começa quando você tem coragem de abrir mão, quando você tem coragem de servir, mesmo faltando algo para você. Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, diga, a bênção de Deus não começa quando Deus me dá. Diga, a bênção de Deus começa quando eu oferto, mesmo tendo necessidade. Porque muitas vezes você fala, Deus multiplica, multiplica. Mas a bênção de Deus não vai começar quando Deus multiplicar, quando Deus te dá. Não, a bênção de Deus vai começar na tua vida quando você vem para a casa de Deus e Deus está te pedindo algo. Deus está querendo algo de você, Deus está querendo algo de mim. E você sabe, eu não estou falando isso aqui, não é de dinheiro não. Porque tem muitas pessoas que Deus não quer dinheiro, mas Deus está pedindo um posicionamento dela. Tem muitas pessoas que Deus não quer, não é o dinheiro. Deus está pedindo um comportamento, mudança, abrir mão de coisas, abrir mão de muitas vezes de necessidades para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ela abre mão da sua necessidade para servir o profeta. Aquela mulher, ela tinha uma necessidade, ela ouve a voz de Deus, Deus diz, eu vou mandar um profeta e você vai alimentar esse profeta. Por quê? O próprio texto diz que Deus já tinha falado com ela. Agora olha que interessante, Deus fala com ela que ela ia alimentar o profeta, mas o que ela tinha em casa não dava nem para ela e para o filho dela. E muitas vezes é assim. Você olha para o que você tem, não dá nem para você. Você olha para o que você tem, não dá nem para a sua família. E você fica se imaginando, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Como é que eu vou abençoar outras pessoas? Mas você precisa entender que Deus é Deus de prosperidade. Deus é Deus de multiplicação. Diga glória a Deus por isso. Aquela mulher só tinha um pouquinho. Aquela mulher só tinha um pouco de farinha de azeite. Mas olha o que Elias disse para ela: fazer primeiro para mim. E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, se eu fosse aquela mulher raciocinando, eu acho que tendo tão pouco, eu ia conseguir dividir, mas primeiro eu ia comer eu, meu filho, e o que sobrava eu dava para o profeta. Eu fiquei pensando, Senhor, mas aquela mulher podia ter feito assim. Mas olha o que o profeta Elias diz: primeiro para mim, primícia. Elias está ensinando àquela mulher um princípio
no reino espiritual, primícia. Por quê? Porque quando aquela mulher está dando para o profeta, abençoando ele, quando aquela mulher está alimentando o profeta, ela não está alimentando o profeta, ela está alimentando o próprio Deus. Quando ela está abençoando o profeta, ela não está abençoando somente o profeta, ela está abençoando o próprio Deus. E a Bíblia diz que Elias pede primeiro para ele, e aquela mulher não deu a sobra, aquela mulher não deu o resto, aquela mulher não disse assim, ó, não, primeiro eu e meu filho vamos comer, aí se sobrar a gente dá um pouquinho para você, não, vamos repartir em 3 medidas iguais. Não, a Bíblia diz que aquela mulher obedece o profeta. Por isso, querido, que Deus tem que ser em primeiro lugar. Diga amém por isso. Deus tem que ser primeiro na sua vida. Primeiro tem que ser o altar. Primeiro tem que ser o de Deus. A prioridade na sua vida tem que ser Deus. E quando você entende esse princípio, você vive a multiplicação de Deus na sua vida. Quando você entende, querido, o princípio da primícia, e é o próprio Deus que diz isso, trazei todos os dízimos. Dízimo é o quê? Primícia, a casa do tesouro. E ele diz, e fazei prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Bênçãos, multiplicação de Deus na vida financeira do povo. Quando? Quando o povo entende que Deus tem que ser primeiro na vida delas. Diga glória a Deus por isso. Aquela mulher quebra um ciclo de pobreza na vida dela. Aquela mulher quebra um ciclo de miséria na vida dela. Quando? Quando ela se dispõe a dar, quando ela se dispõe a ajudar o profeta, quando ela se dispõe a alimentar o homem de Deus, mesmo tendo pouco, mesmo tendo quase nada. E a Bíblia diz que ela consegue, ela faz aquilo que o profeta declara, ela se dispõe a ofertar, mesmo tendo pouco, porque é fácil você ajudar alguém quando você tem sobrando, é fácil você ajudar alguém quando você tem muito. Agora, como ajudar alguém quando você não tem nem para você? Como ajudar alguém com o que você tem só dá para você? Aquela mulher, o que ela tinha só dava para ela, e mesmo assim era o último recurso que ela tinha. E a Bíblia diz que ela ouviu e obedeceu o profeta. Toda vez que você ouve os homens de Deus e as mulheres de Deus, toda vez que você obedece o que é ministrado aqui no altar, pode ter certeza que não falta nem farinha e nem azeite, amém? Que não falta. Pode ter certeza que toda vez que você ouve a palavra do homem de Deus e obedece, pode ter certeza que vai haver multiplicação de Deus na sua vida. Diga glória a Deus por isso. Essa mulher, a viúva de Sarepta, nos ensina um princípio extraordinário, princípio da generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa, o que acontece com a alma generosa? Ela prosperará. A Bíblia diz, dai ser-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. O segredo de viver a multiplicação é generosidade. Você vai ver na Bíblia, toda vez que houve multiplicação, houve alguém generoso. A mulher, viúva de Sarepta, ela teve que ser o quê? Teve que ser generosa com o profeta, mesmo não tendo. Teve que ser generosa, mesmo tendo pouco. Mesmo tendo só o suficiente para ela, ela teve que ser generosa. Obrigada, forçada não. Ela fez isso de todo o coração, porque ela ouviu a voz de Deus. Deus disse, você vai alimentar o profeta. E ela tirou da boca dela, ela tirou da boca do filho, para dar para o profeta. E uma palavra profética se cumpriu na vida dela. Por quê? A Bíblia diz, olha, não vai faltar nem farinha na panela e nem azeite na botija. Generosidade. Aquela mulher não estava confiada na provisão, mas estava confiada no Deus que provê. Querido, você precisa entender isso, porque tem gente que está confiando no dinheiro, tem gente que está confiando nos recursos, tem gente que está confiando naquilo que tem, e a nossa confiança não tem que estar na provisão, mas no provedor. Diga comigo, diga, a minha confiança não tem que estar na provisão, diga, mas tem que estar no provedor. A sua confiança não tem que estar na sua cesta básica, a sua confiança tem que estar no Deus Todo-Poderoso, que não deixa o justo mendigar o pão, amém? A minha confiança não está no dinheiro, a minha confiança não está no que eu tenho, a minha confiança tem que estar no Deus Todo-Provedor, porque com dinheiro ou sem dinheiro, eu sei que não vai faltar, porque Ele é Deus soberano, amém? E como que Deus faz? E eu pensava assim, puxa, se Deus colocar uma pessoa que tem dinheiro, vai abençoar a minha vida. Talvez você já pensou isso. Puxa, se eu tiver um amigo rico, meu Deus,
esse amigo rico vai se lembrar de mim, esse amigo rico, essa amiga rica vai me ajudar. Puxa, se eu tiver um parente rico, se o meu pai e a minha mãe ficar rico, o meu pai e a minha mãe vai me ajudar. Mas se você olhar na Bíblia, as pessoas que Deus se levantou, as pessoas que Deus levantou para um tempo de multiplicação, foram pessoas que tinham muito pouco, eram pessoas humildes. O que essa mulher tinha, bispo? Ela tinha só um bocado de pão. O que essa mulher tinha, bispo? Ela não tinha quase nada. Mas essa mulher foi bênção de Deus na vida do Elias. Essa mulher viveu na casa dela a bênção da multiplicação. Por quê? A Bíblia diz: não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Irmãos, essa mulher é diferente da outra viúva, que o azeite se multiplicou. O profeta disse assim para ela: olha, enquanto tiver vasilhas vazias, vai haver azeite. Mas na hora que acabar as vasilhas, acaba o azeite. A outra viúva, ela foi pegando o azeite e despejando nas vasilhas vazias. E as vasilhas foram enchendo. E muitas vasilhas ela conseguiu encher. Mas essa daqui não. Essa daqui, o profeta está dizendo assim: não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Estava no meio, um exemplo, a panela dela. Aí ela ia lá e fazia o pão. E quando ela voltava lá, estava no meio. No outro dia ela fazia de novo. E quando ela faltava lá, ainda estava o mesmo tanto. A Bíblia diz: não vai faltar farinha a multiplicação acontecia gradativamente. Ela era tirando, e quando ela olhava, estava o mesmo tanto, não acabava. Quando ela pegava o azeite, tirava o azeite, ela olhava, estava o mesmo tanto. Sabe o que é isso? Isso é a bênção da multiplicação. E só Deus pode fazer isso, amém? Só Deus. E tem um ditado que diz: da onde tira que não coloca, acaba. Mas na vida dessa mulher não. Ela tirava e tinha uma palavra de Deus na vida dela, que diz que a farinha na panela não ia acabar, e nem o azeite na botija, até que cessasse aquela seca, até que cessasse aquele tempo de crise. E essa palavra é uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. E nós precisamos entender: é nos piores momentos da nossa vida que Deus nos prova. É nos momentos de escassez, de dificuldade, que Deus prova a nossa fé, que Deus trabalha. E quando você não tem, e quando você tem pouco, e você fica assim: mas se eu soltar isso aqui, se eu plantar isso aqui, se eu sacrificar isso aqui, aí que eu não vou ter nada mesmo. Eu já não tenho. E se eu pegar e ajudar outra pessoa, e se eu pegar e compartilhar o que eu tenho, aí que vai acabar. Mas no mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual, quanto mais compartilha, mais se multiplica. Tudo, meu irmão, no mundo espiritual que se compartilha, se multiplica. A mesma coisa é o conhecimento, é o amor, é a bondade. Tudo no mundo espiritual que você compartilha, se multiplica. Aí tem pessoas que têm um conhecimento e ficam guardando: não, eu não posso falar isso aqui não, porque isso aqui Deus me deu, e se eu falar as pessoas vão sabendo. Irmão, quanto mais eu falo que Deus me dá, mais Deus me dá. A Bíblia diz que aquele que retém para a pura perca. E tem hora que a gente fica se perguntando: meu Deus, eu estou num momento tão difícil, e essa pessoa está precisando de ajuda. Como é que eu vou ajudar ela se eu também estou num momento difícil? Esse é o momento da pessoa viver a bênção da multiplicação, compartilhando o que tem, amém? Por isso que você vem para a igreja, você vem para a igreja numa dificuldade, e você diz assim: puxa, eu fui para a igreja pensando que Deus ia me ajudar. Tinha um pastor lá pedindo oferta, tinha um pastor pedindo lá o que eu tenho, eu já não tenho, e o pastor está lá pedindo para eu poder sacrificar no altar, e o pastor está lá pedindo para eu abençoar a obra de Deus. Quem tem revelação no Espírito sabe que quando a pessoa obedece aquilo que Deus coloca no coração dela, a farinha não vai faltar na panela e nem o azeite na botija. Se Deus colocou no seu coração para você sacrificar, sacrifique. Se Deus colocou no seu coração para trazer no altar, traga. Eu fui para um congresso em Barreira certa feita, eu morava lá, e eu só fui com o dinheiro da passagem e 2 vale-transportes. Eu levei o vale-transporte por precaução, porque eu sabia que na hora da oferta eu ia dar o dinheiro. Só que na hora da oferta Deus falou tão forte no meu coração que Deus colocou para eu dar os 2 vale-transporte.
E eu disse assim: meu Deus, eu vou de pé. Eu falei: mas se Deus falou, se Deus ministrou, eu vou sacrificar. Peguei aquela oferta que eu tinha, era pouca, e peguei os 2 vale transporte e dei. Irmão, quando eu saí de lá, minha casa dava uns 9 quilômetros, que foi lá no centro, dava uns 9 quilômetros, era 1h da tarde, e o sol quente. Eu disse: Senhor da glória, vamos encarar. E eu nada de murmurar, nada de reclamar. Irmão, mal eu saí, que eu dobrei um pouquinho, passou um pessoal no ônibus e falou: ei, irmão, você está indo para onde? Eu falei: eu estou indo lá para tal bairro. Bora, a gente vai passar lá. Me deixaram quase na porta de casa. Sabe o que é isso? É Deus. E muitas vezes é nas pequenas coisas. Por quê? Porque tem gente que quer viver a multiplicação em grandes coisas. Aonde foi que aconteceu a multiplicação na vida da viúva de Sarepta? Num bocadinho, num pouquinho que ela tinha. A multiplicação começa no pouco, meu irmão. A multiplicação não começa no muito. A multiplicação começa no pouco. É o pouco. O que você tem em casa? Eu só tenho um pouco de azeite. O que tem aí? Só tem 5 pães e 2 peixinhos. É aquilo que parece que não é nada. Você está pensando que Deus vai multiplicar? Se eu tivesse 100 mil, eu ia orar para Deus. Não, Deus multiplica a partir de R$2. Deus multiplica a partir de 50 centavos. Deus multiplica a partir do pouco. Agora, no pouco a pessoa não tem coragem de sacrificar. No pouco a pessoa não tem coragem de abençoar. No pouco a pessoa não tem coragem de compartilhar. Como que ela vai viver a bênção da multiplicação? Ela tinha pouco, mas ela se dispôs a atender a necessidade do profeta. Aquela mulher se dispôs a compartilhar, mesmo tendo falta, mesmo tendo necessidade. Aquela mulher, mesmo precisando, ela se dispôs a ajudar aquele que precisava. E assim vai ser na sua vida. Toda vez que você entender que alguém precisa, que alguém necessita, que você diz: não, mas eu tenho um pouco. Não, mas eu vou dividir, porque eu sei que Deus vai trazer prosperidade, porque eu sei que eu vou viver a bênção da multiplicação. Você vai ver Deus te honrar em nome de Jesus, amém? Não recuse a ajudar, não recuse a compartilhar aquilo que você tem com ninguém, e principalmente com Deus, e você vai ver Deus te honrar em nome de Jesus, amém? E eu quero orar por você. O pouco que você tem vai se multiplicar. Diga comigo, diga: não vai faltar farinha na panela, e nem azeite na botija. Diga: da onde eu tirar? Diga: não vai faltar. Amém? É compartilhar, generosidade é um dos princípios para viver a bênção da multiplicação. E da onde você menos espera, de coisas humildes, pessoas simples. Deus usou uma mulher humilde, uma mulher simples, para alimentar o profeta no tempo de escassez. Faltou em todos os lugares, mesmo na casa dela. Faltava em todo Israel, menos na casa dela. Por quê? Porque ela estava debaixo de uma promessa. Eu não sei o que Deus está te pedindo. Eu não sei o que Deus está pedindo para você compartilhar. Eu não sei o que Deus está pedindo para você ofertar ou compartilhar com alguém. Eu não sei. Mas Deus está ministrando o coração de cada um. E você pode dizer assim: bispo, mas eu não tenho. E eu vou compartilhar com quem não tem. É 2, irmãos. Se você crer na palavra profética, não vai faltar farinha e nem azeite. Não vai faltar o dinheiro, não vai faltar o recurso, não vai faltar a roupa. O que você tem não vai faltar. Deus vai multiplicar em nome de Jesus, amém? E é esse pouco que Ele vai multiplicar. O pouco que você tem, Deus vai multiplicar. Feche os teus olhos neste momento. Para de olhar para a sua necessidade. Para de olhar. Aquela mulher não olhou para a necessidade dela. Ela abriu mão de olhar para a necessidade dela para servir o profeta. Tem alguém que você está precisando servir, mesmo tendo falta, mesmo precisando. Bispo, mas como é que eu vou servir se eu que estou precisando? Ei, você não entendeu a palavra. Deus está dizendo: você está precisando servir. E quando você servir, a bênção da multiplicação vai vir sobre a sua vida. Quando você servir, a bênção da multiplicação vai vir sobre a sua casa, sobre o seu lar. O Senhor está te chamando para você parar de olhar para aquilo que está faltando na sua vida. O Senhor está nos chamando para a gente parar de olhar para aquilo que a gente está precisando e servir a necessidade daquele que está lhe pedindo. A Bíblia diz: dá àquele que te pede. Se está te pedindo, dê, ajude, socorra. Bispo, eu não tenho. Bispo, mas é pouco. Bispo, que eu tenho. Ei, o Senhor está dizendo: sirva para você viver a bênção da multiplicação. Feche os teus olhos neste momento. Se concentre na graça, no trono de Deus.
O pouco que você tem, Deus vai multiplicar. Fale com Ele neste momento, de todo o seu coração. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotar. Feche os teus olhos e se Eu renda a posso Deus. até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falhará. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha não falha não. O Senhor é maravilhoso, Deus. Nós cremos na Tua palavra. Vivo pela vista, Nós cremos, Senhor, no tempo de eu multiplicação. vivo pela fé e então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha não falha não. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Levante suas mãos para o alto e diga assim comigo, diga em nome de Jesus: eu vou parar de olhar para a minha necessidade. Diga, eu vou servir. Diga, eu vou ouvir a voz de Deus. Aquele que o Senhor falou para dar. Diga, eu vou semear. Diga, eu vou servir. Diga, e a farinha na panela. Diga, o azeite na botija. Diga, da onde eu tirar. Diga, não vai faltar. Diga, porque eu creio que mesmo nesse pouco, Deus vai fazer multiplicar na minha vida. Diga, porque a alma generosa prosperará. Diga, eu tomo posse dessa promessa, dessa palavra de prosperidade sobre a minha vida, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Glorifique o Senhor e aplauda Ele bem forte em nome de Jesus. Amém, queridos? Ainda de pé, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto, amém? Quando você se dispõe a servir, eu lhe garanto, quando você se dispõe a ouvir a voz de Deus, porque uma coisa é você agir na emoção, outra coisa é você agir quando Deus fala. Porque quem falou para aquela mulher que ela ia alimentar o profeta foi o próprio Deus. Deus disse assim para ela, olha, Deus disse assim para Elias: Elias, eu falei com uma mulher para ela poder te alimentar. Quando Elias chega lá, a mulher não tem nem para ela. É assim que Deus faz, meu irmão. A gente não anda por vista, a gente anda por... Você fala, puxa, Deus falou que ia me honrar nesse lugar. Deus falou que, meu Deus, está caindo um pedaço aqui, missionário Dalvan. Está caindo, meu Deus, está faltando um monte de... É aqui que Deus vai me honrar? Foi ali naquele lugar que estava faltando para aquela mulher que Deus honrou o profeta, que Deus prosperou. Ei, você precisa entender que a prosperidade não está no lugar, a prosperidade está no
no Deus Todo-Poderoso. A multiplicação não vem do lugar, a multiplicação vem de Deus. Ainda que não tenha, mas se você crer, você fala: não, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus Todo-Poderoso. E o pouco que você tem, quando você se dispõe a servir, que você ouve a voz de Deus, você vai ver a multiplicação. Aquilo que o profeta falou para ela, só foi uma testificação do que Deus já tinha falado com ela. O que eu estou falando com você, só é uma testificação do que Deus já te falou. Quem falou com você não foi eu, foi o próprio Deus. E hoje o que eu vim pregar aqui é só uma testificação do que Deus falou com você. Agora, se você diz assim: bispo, Deus não falou comigo, então não faça nada. Se Deus não falou nada com você, então não faça nada. Continue fazendo o que você tem fazido, continue agindo da maneira que você está agindo. Mas tem pessoas que Deus falou com ela, que tem pessoas que você vai servir alguém, e você olha para você e fala: eu não tenho nem para mim, como é que eu vou dar para ele? Eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Aquela mulher não tinha nem para ela, mas quando Deus colocou no coração dela, e o profeta veio, só foi uma testificação. Você veio hoje aqui buscar para você. Você fala: ah, Deus, eu quero que o Senhor multiplique. Deus está dizendo: reparta, porque o que você repartir vai se multiplicar, e você vai contar o testemunho da bênção da multiplicação nesse altar, em nome de Jesus, amém? Não vai faltar não. Diga comigo, diga: não vai faltar. Diga: Deus vai multiplicar, amém? Se Deus falou com você, e essa palavra é só uma confirmação, obedeça e você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Bispo, Deus não falou nada comigo, então não faça. Porque é igual um dia, eu lembro da história, que uma pastora, entre aspas, chegou para uma pessoa e falou assim: Deus mandou você me dar seu carro. Aí a irmã falou assim: ai, mas Deus não mandou para mim. Deus falou ou seja, não foi Deus que mandou. Mas ela chegou lá dizendo assim: ah, Deus mandou você me dar seu carro. Aí a irmã, também usada por Deus, falou assim: não, mas Deus não falou comigo. Mas, então, se Deus não falou, não faça nada, amém? Não faça nada por emoção, só faça algo debaixo da revelação. Porque antes de alguém vir falar para você, primeiro é o próprio Deus que vai falar, amém? Antes de eu pregar essa mensagem, Deus já havia falado algo com você. Então, associe, puxa, ore, busque de Deus e cumpra aquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração, e pode ter certeza que Deus vai suprir as suas necessidades em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse culto e quero te pedir que, assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, que aconteça na nossa vida, ó Deus, que não falte, ó Deus, que haja sempre a multiplicação. Pai, eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor leve o teu povo para casa, guardado, protegido, que o Senhor cele essa palavra no nosso coração, Pai. Nos dê uma noite de paz, de alegria, amanhã um dia abençoado. E sexta-feira, meu Pai, traga as pessoas para estarem aqui, e que na sexta-feira o Senhor manifeste o teu poder de cura, de libertação, de transformação, Pai, nas nossas vidas. Pai, nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Os que credes, amém? Até sexta-feira de libertação, não falte em nome de Jesus. Deus